Você já sentiu que existe algo além daquilo que a gente vê com os olhos? Algo que se move em silêncio, mas carrega o peso de uma guerra antiga, escondida entre as linhas do tempo e da fé? Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora não é só uma história. É um confronto entre o bem e o mal como você nunca viu. Mas não assiste pela metade, porque lá no final tem uma revelação que muda tudo. Sério, vai por mim. Imagina isso, o céu, aquele lugar que sempre imaginamos cheio de paz. Música de harpas, nuvens fofinhas. Vira palco de uma rebelião. Uma revolta que não começou com gritos, mas com uma escolha. E no meio disso tudo surge ele, Miguel. Mas calma, vamos voltar um pouco. Quando o silêncio virou tempestade, Lúcifer, aquele que um dia foi o mais belo dos anjos, começou a se incomodar. Sim, ele olhava para os lados e pensava, por que eu, tão glorioso, preciso obedecer? Você já se sentiu assim? Já pensou em quebrar regras porque parecia que elas te prendiam? É aí que tudo começa a sair do controle. Lúcifer planta dúvidas, sutil, sedutor. Ele não chega dizendo, vamos quebrar tudo. Ele chega dizendo, você já parou para pensar que talvez exista outro caminho? Aquelas palavras inflamaram o orgulho dos que o ouviam. E do orgulho nasceu a primeira rachadura no paraíso. Enquanto isso, Miguel observava. Ele não era o mais falante, nem o mais vaidoso, mas era fiel. E, diferente de muitos, não se deixou levar pelo brilho da rebeldia. Mas olha, não pense que foi fácil. Miguel viu amigos se virarem contra a luz, irmãos de armas, anjos que um dia cantaram juntos, agora marchavam para a guerra. Você conseguiria levantar sua espada contra alguém que um dia te abraçou? Os fiéis a Lúcifer não foram poucos, e não eram fracos. Alguns anjos se tornaram verdadeiros monstros em forma espiritual, tamanha a raiva e o ressentimento que carregavam. Eles queriam mais do que liberdade, queriam domínio, queriam quebrar o equilíbrio da criação. Imagina só, uma multidão de seres celestiais, antes portadores de luz, agora movidos por sombras, e todos eles com um só objetivo, destronar a verdade. E aí, pensa comigo, como você se prepararia para uma guerra onde não há margem para erro? Essa foi a missão de Miguel. E sabe o que mais impressiona? Ele não duvidou, não hesitou. Quando chegou o momento, ele não discursou. Ele agiu. E é aqui que começa a batalha, das batalhas. Mas antes da gente continuar, faz o seguinte. Se você curte histórias como essa, onde o espiritual se mistura com o épico e o mistério te puxa pelo colarinho, se inscreve aqui no canal. A gente sempre traz algo que te faz sair do vídeo diferente de como entrou. E sério, aqui você é bem-vindo de verdade. Sinta-se em casa. E já vai pensando numa coisa. Você acredita que ainda hoje essa guerra continua? Que há combates invisíveis acontecendo agora mesmo ao seu redor? Guarda essa pergunta com você. O primeiro sopro da guerra celestial. A primeira trombeta não foi tocada por nenhum anjo. O que anunciou a guerra foi o silêncio quebrado por um sim. O sim de Lúcifer à rebelião. O céu tremeu. Não com som, mas com energia. Os portais celestiais se fecharam, o trono foi cercado, e as espadas, que antes eram símbolos de justiça, se tornaram instrumentos de separação. Miguel marchou. Ao seu lado, os anjos que permaneceram, não por medo, mas por convicção. Você já defendeu algo mesmo quando todo mundo ao seu redor parecia estar contra? Eles estavam ali, não para destruir, mas para proteger. Do outro lado, os fiéis de Lúcifer estavam prontos. E eles não queriam apenas lutar, eles queriam humilhar. Queriam provar que o céu estava errado, que a hierarquia era injusta, que a luz era fraca. E aí começou. Espadas feitas de som não era uma guerra comum, não tinha sangue. Tinha luz e trevas colidindo.
Tinha palavras como lanças, verdades como muralhas e mentiras como fogo. A luta não era só física, era espiritual, mental, existencial. E no meio disso tudo, Miguel, ele não gritava ordens. Ele ia à frente. A cada passo, um raio, a cada golpe, um julgamento. Você conseguiria enfrentar milhares de criaturas que um dia foram seus irmãos, sabendo que no fim, talvez você fique em pé, sozinho, loop aberto. Mas deixa eu te lançar uma. E se Lúcifer tivesse vencido? Já pensou nisso? E se naquele momento ele tivesse conseguido derrubar Miguel, como seria o mundo hoje? Você acha que ainda teríamos escolha? Ou tudo seria manipulado pelas sombras? Pensa aí. E depois me conta. Quero saber como você enxerga esse universo. Mas você já viveu uma situação em que teve que ficar firme por algo que ninguém mais acreditava? Como foi? Compartilha com a gente. Tem muita gente aqui que pode se identificar contigo. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa não é só mais uma história, é um chamado. E não se engane, cada parte tem um peso, uma virada, uma faísca que pode acender algo dentro de você. Agora a coisa vai apertar, porque o que vem a seguir é o impacto da queda. Os primeiros a cair, Lúcifer não desceu sozinho. Quando a rebelião falhou, e falhou feio, muitos foram arrastados com ele. Eram centenas, talvez milhares, mas não caíram como estrelas suaves do céu, não. Caíram com fúria, como cometas desgovernados, abrindo fendas entre mundos. Sabe aquela sensação de que tem lugares onde a energia pesa? Que tem ambientes onde você se sente sugado, drenado, oprimido? Talvez não sejam só emoções. Talvez os ecos da queda ainda vibrem nesses cantos esquecidos do mundo. E você? Já sentiu esse arrepio estranho sem motivo? Já esteve num lugar onde parecia que algo te observava mesmo sem ninguém por perto? Pois é, talvez você tenha cruzado o rastro de um desses anjos. Miguel desce, não para fugir, mas para confrontar. A maioria dos anjos que ficaram com Deus permaneceu nos céus. Mas Miguel não. Ele sabia que a guerra não tinha acabado. Ela só tinha mudado de território. Enquanto Lúcifer descia, Miguel também desceu. Não para correr, mas para garantir que a luz não fosse apagada no meio da escuridão. Isso mesmo, o arcanjo não ficou no conforto celestial. Ele foi onde era mais difícil, onde precisava ser forte. E quer saber de uma coisa? Isso me faz pensar. Quantas vezes a gente prefere ficar onde é fácil, enquanto as verdadeiras batalhas estão lá fora, esperando por uma atitude da nossa parte? Você está correndo ou enfrentando? Miguel decidiu enfrentar, e quando ele pisou aqui, o mundo tremeu. Os sinais da guerra invisível desde então, o mundo carrega marcas dessa guerra. Não são cicatrizes visíveis, mas elas estão aí. Nos conflitos sem sentido, nas escolhas que puxam para o caos, nas vozes que sussurram desistência, mesmo quando tudo está indo bem. Mas também estão nas resistências, nas pequenas vitórias, em cada pessoa que decide não se render. Você já venceu alguma batalha interna, daquelas que ninguém viu, mas que por dentro te fez sentir como se tivesse acabado de sair de uma guerra? Conta isso. De verdade, tem muita gente aqui que precisa saber que não está sozinha. A comunidade que cresce nesse canal é feita de histórias como a sua, de lutas que não aparecem no Instagram, mas que transformam vidas. Você faz parte disso, uma nova ordem entre as sombras. Enquanto Miguel espalhava luz, os anjos caídos não ficaram parados, eles se organizaram, criaram hierarquias, castelos invisíveis, pactos. Eles aprenderam a se infiltrar onde menos se espera. No orgulho dos homens, na ganância, no medo, eles não precisam aparecer com chifres e tridentes. Eles se escondem atrás de sorrisos bonitos, discursos inteligentes e desejos que parecem inofensivos. Já percebeu como às vezes o mal chega suave, disfarçado de algo que até parece bom? Pois é.
Eles aprenderam com o mestre da enganação, Lúcifer. Agora chamado de adversário, não precisava mais gritar, ele sussurrava, e muita gente ouvia. A ira de Miguel, mas Miguel não ficou calado. Ele se manifestou. Com ira, sim, mas com propósito. A ira dele não era destrutiva, era limpa. Era a força da justiça que não aceita ver a luz sendo apagada. E você sente quando isso entra no ambiente. É como se algo dentro de você dissesse: chega. Chega de se esconder. Chega de aguentar o que te consome. Chega de medo. Você já teve esse momento de ruptura? Quando você diz, agora basta, esse é o espírito de Miguel, loop aberto. E se o mal estiver dentro? Mas agora me diz, e se o maior inimigo não estiver lá fora? E se a guerra que Miguel veio enfrentar também tiver a ver com o que a gente carrega aqui dentro? Orgulho, inveja, falta de perdão. Isso tudo pode virar um exército inteiro dentro da gente, né? Pensa nisso. Não foge dessa pergunta. Ela pode mudar a forma como você enxerga o mundo. E aproveita para compartilhar com a galera aqui nos comentários. Qual batalha invisível você vem enfrentando? Te garanto que tem gente lendo que precisa exatamente dessa troca. E olha, isso aqui não é só um canal. É um refúgio, uma fogueira acesa no meio da escuridão. Chega mais. Se ainda não fez parte oficialmente, se inscreve. Não é só por número, é porque a gente quer você aqui. Traz tua presença, tua história, teu olhar. Vem construir isso com a gente. Você sente isso? Não é só o som da narrativa, não é só a música ao fundo, é algo que pulsa aí dentro. Porque o que está prestes a acontecer muda tudo. Se você achou que já tinha visto o auge, segura, essa parte é para quem tem coragem de encarar o espelho. Quando a terra gritou a guerra celestial, não ficou confinada aos céus. Em um momento crítico, que muitos ignoram, outros distorcem, Miguel desceu uma última vez, mas dessa vez não foi para lutar com espada, foi para tocar o coração dos homens. Sim, Miguel veio à terra, e não como guerreiro, mas como mensageiro de algo maior. A ordem divina não era mais sobre destruir, mas sobre despertar. Você conseguiria reconhecer a verdade se ela parasse na sua frente? Pois muitos não reconheceram, trocaram a luz por status, o chamado por conforto, a urgência por distração. E a terra gritou, literalmente, catástrofes, guerras, pragas, divisões, sinais, muitos sinais. Mas quem estava prestando atenção? As duas vozes Miguel veio sussurrar o que muitos ignoram. A batalha agora é de vozes. A sua mente é o novo campo de guerra. De um lado, a semente do caos, alimentada pelo ego, pelo medo, pelo tanto faz. Do outro, a lembrança de que você carrega algo sagrado, mesmo que a vida tenha tentado apagar isso. Já reparou como existem dias em que parece que uma força invisível tenta te empurrar para o fundo? E mesmo assim, algo dentro de você resiste? Isso é real. É o eco da presença de Miguel. Um lembrete silencioso de que você não está sozinho nessa luta. Mas tem uma escolha que só você pode fazer. O último sopro dizem que quando Miguel tocou a terra pela última vez, ele não deixou marcas no chão, deixou marcas na alma. Ele caminhou entre os que sofrem, tocou os olhos dos que não enxergavam mais esperança e plantou nos corações cansados um último sopro, um chamado. Despertem. Foi isso, simples, direto, quase sussurrado. Mas quem ouviu nunca mais foi o mesmo. E agora, cá entre nós. Você já sentiu esse chamado? Não precisa ser religioso, místico, nem cheio de símbolos. Às vezes, é só aquele momento em que tudo parece perdido. E uma faísca reacende, uma vontade de continuar, de mudar, de não se render. Conta aqui embaixo. Já viveu algo assim? Pode ser pequeno, pode ser gigante, pode até parecer bobo, mas se te mudou, vale ouro.
A verdade que ninguém diz. Tem gente que acha que Miguel é só um personagem bíblico, um mito antigo, mas a verdade, ele é um arquétipo, um símbolo vivo, um lembrete eterno de que dentro de cada pessoa existe um guerreiro adormecido. E se eu te dissesse que essa história é sobre você? Sim, você mesmo, aí do outro lado da tela. Você acha que chegou aqui por acaso? Não mesmo. Tem coisa que a gente não explica, só sente. E se você está ouvindo isso agora, é porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda quer luz, ainda acredita que pode se levantar, e pode. Miguel, em você não precisa de asas nem de armadura. Precisa de coragem. Coragem para dizer não para o que te afasta do que você nasceu para ser. Coragem para quebrar ciclos, para pedir ajuda, para recomeçar. Essa história toda, com anjos, guerras, rebelião e redenção, não é só sobre o céu. É sobre o que acontece dentro de cada um de nós. Miguel não luta mais no alto das nuvens. Hoje, ele luta através de você. E CTA final. Mas nada óbvio se essa história te despertou alguma coisa, mesmo que seja uma pulga atrás da orelha. Então deixa isso registrado. Fala com a gente. Abre seu coração. Escreve o que você carrega. Aí dentro que ninguém vê. Quem sabe sua história seja o sopro que alguém está precisando? E se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa, com o coração aberto. Esse canal não é só mais um na sua lista. É um espaço feito para quem busca algo a mais. Para quem sente que tem algo além do que os olhos veem. E a gente precisa de você com a gente. Então, se ainda não faz parte, se achega, clica aí e se inscreve. Mas faz isso como quem entra num abrigo num dia de tempestade. Como quem senta à beira de uma fogueira e diz, tô aqui também. A gente quer construir isso junto com você, vem.